prosseguindo com a leitura da história dos Macabeus. Estamos no capítulo 1 do primeiro livro dos Macabeus. E retomaremos a leitura do capítulo 1 a partir do versículo 29, guarnição síria em Jerusalém. Contudo, antes eu quero trazer algumas observações de nota de rodapé, para alargarmos compreensões sobre o contexto. Iniciamos a leitura do capítulo 1 falando sobre Alexandre o Grande. Alexandre Magno morreu em 323 a.C., mas a divisão do seu reino só se tornou efetiva após muitas lutas em 306 a.C. As datas nos livros dos Macabeus são dadas segundo a Era dos Seleucidas, que começa em 312 a.C. O ano 137 corresponde a 175 a.C. Praça de Esportes, ou ginásio, era um lugar de encontro típico do helenismo. Era um hábito tipicamente grego. Ginásio, praça de esportes, era um lugar de encontro típico do helenismo, onde se aprimorava a vida intelectual a partir da construção de diálogos e conversas, e se praticavam as mais variadas formas de atletismo. Os atletas se exibiam completamente nus, o que era ignominioso para um judeu tradicional. Era desonroso para um judeu tradicional assistir a um atleta pelado em plena praça pública, praça de esportes. Os atletas se exibiam completamente nus, o que era ignominioso para um judeu tradicional, era desonroso. Ignomínia, desonra. Guarnição síria em Jerusalém. Agora sim, a partir do versículo 29. 2 anos mais tarde, o rei Antíoco Epífanes enviou às cidades de Judá um comissário para os impostos, o qual chegou a Jerusalém com numerosas tropas. Domínio empreendido, iniciam-se as cobranças de pesados impostos sobre o povo dominado. Época do regime de sociabilidade do escravismo do mundo antigo, em que reinos, povos e nações mais fortes submetiam à escravidão reinos, nações e povos mais fracos, que se submetiam à autoridade dos povos mais fortes e se tornavam pagadores de tributos para esses povos. É o que está sendo trazido aqui. Antíoco Epífanes pesando a mão sobre a riqueza dos judeus. Com astúcia, esse comissário dirigiu-lhes palavras de paz e granjeou a confiança da população. Inicialmente, esse comissário foi urbano e educado para com os judeus. Apenas aparência. Mas, de repente, atirou-se sobre a cidade, desferiu-lhe profundo golpe e matou muita gente de Israel. Saqueou a cidade, ateou-lhe fogo e destruiu as casas e as muralhas que a cercavam. Saqueou a cidade, ateou-lhe fogo e destruiu as casas e as muralhas que a cercavam. Seus homens levaram prisioneiras as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Tudo foi tomado e o povo feito escravo.
Em seguida, reconstruíram a cidade de Davi, com uma muralha extensa e sólida, com poderosas torres, transformando-a em sua fortaleza. Tomaram de assalto a cidade de Davi. Que desonra para os judeus! A cidade do rei de Israel foi tomada e ainda eu tenho que, no meu cotidiano, assistir a gregos pelados em plena praça pública. Eis o drama dos judeus dessa época. Profanação da cultura hebraica. Submissão do povo hebreu, do povo judeu, à autoridade de Antíoco Epífanes, o abominável da desolação. Aquele que é considerado a expressão do anticristo. Os homens do comissário levaram prisioneiras as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Em seguida, reconstruíram a cidade de Davi com uma muralha extensa e sólida, com poderosas torres, transformando-a em sua fortaleza. Nela instalaram uma população ímpia de homens perversos e violentos, e logo eles se fortificaram. Acumularam armas e provisões. Depositaram ali os despojos que haviam tomado em Jerusalém, e tornaram-se assim uma terrível emboscada contra nós. Era uma armadilha contra o santuário, um adversário perverso para Israel a todo instante. Derramaram sangue inocente ao redor do santuário e profanaram o lugar santo. Por sua causa, fugiram os habitantes de Jerusalém, e ela tornou-se residência de estrangeiros. Tornou-se estranha para os que nela nasceram, e seus próprios filhos a abandonaram. Total desolação em Jerusalém. Seu santuário ficou abandonado como um deserto. Suas festas transformaram-se em luto, seus sábados em vergonha, e sua honra em desprezo. A sua desonra tornou-se tão grande como era sua glória nos grandiosos tempos do rei Davi e do seu filho Salomão. No passado, memórias de glórias que ficaram no passado, porque no tempo presente, Antíoco Epífanes detona tudo em Jerusalém, profana o sagrado da cultura dos judeus. Antíoco Epífanes, o abominável da desolação. A desonra de Jerusalém tornou-se tão grande como era sua glória nas épocas do rei Davi e do rei Salomão, e sua exaltação mudou-se em pranto. Que cenário de desolação! Vale a releitura. Por causa de toda essa profanação, fugiram os habitantes de Jerusalém, e ela tornou-se residência de estrangeiros. Os judeus foram novamente dispersados, pulverizados. Tornou-se estranha para os que nela nasceram, e seus próprios filhos a abandonaram. Seu santuário ficou abandonado como um deserto. Suas festas transformaram-se em luto, seus sábados em vergonha, e sua honra em desprezo. A sua desonra tornou-se tão grande como era sua glória no passado glorioso do rei Davi e do rei Salomão. E sua exaltação mudou-se em pranto. Antíoco Epífanes, o abominável da desolação, devastando e profanando Jerusalém. É um cenário de pilhagem, de roubo, típico das sociedades do tempo do mundo antigo.
Regime de sociabilidade do escravismo do mundo antigo, em que povos mais fortes submetiam à escravidão povos mais fracos, que eram roubados e pilhados e profanados, e tinham a sua cultura completamente destruída. É o que está sendo descrito aqui. Que maravilha! No próximo vídeo, continuaremos com a leitura do capítulo 1. Perseguição aos judeus fiéis. É isso, que maravilha! O melhor da cultura hebraica para nos trazer sabedoria no tempo presente. Nestes tempos tenebrosos, apenas a cultura salva. Apenas Deus salva. Porque Deus é desenvolvimento. Amém, amém, amém e amém. Sejamos luz, porque Deus cobra a luz apenas de quem tem luz. Amém, amém, amém e amém. Viva o letramento cultural. Viva a acessibilidade ao mundo da cultura. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus, a quem devemos imitar incansável e insaciavelmente. Fonte de águas eternas vivas que nos inundam de alegria nestes tempos tenebrosos em que apenas Jesus salva. Amém, amém, amém e amém.